Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós estamos aqui novamente para mais um voice over no canal. E dessa vez um voice over com esse gigante aí que é o Carino. Para quem me acompanha nas redes sociais, conhece um pouquinho do Carino, sabe que ele tem proprietária, tá? Ele não é cavalo de escola, ele não é cavalo de comércio, ele tem dona. Tanto ele quanto o Iguatemi são da mesma proprietária. E ela tem me dado a oportunidade, tem me dado a chance de poder montar os cavalos dela. Então eu estou trazendo aqui para vocês um pouquinho a respeito deles. Já tem vídeo da primeira vez que eu montei o Carino e já tem vídeo também da primeira vez que eu montei o Iguatemi aqui no canal. Inclusive eu quero deixar bem claro para vocês que eu estou trazendo conteúdo desses dois cavalos porque a proprietária me autorizou, ok? Quando eu monto o cavalo de proprietário, que o proprietário não autoriza a postagem ou a filmagem dos cavalos deles, eu respeito e não coloco. Eles têm todo o direito de não querer. Mas no caso desses dois cavalos, a proprietária não se importa, então é por isso que eu estou trazendo aqui para vocês um pouquinho deles. Bom, nesse vídeo eu resolvi trazer um voice over porque foi um treino muito simples. Foi um treino onde eu só fiquei ao passo e ao trote. E o motivo do treino ter sido simples é justamente o porquê de eu estar sem bota. Se vocês olharem aí no vídeo, dá pra perceber que eu não tô usando as minhas botas, porque um dia antes de eu montar o Carino, eu torci o meu pé, virando ele num buraco na rua. Pois é, gente, eu tropecei num buraco que tinha numa faixa de pedestre e eu virei feio o meu pé. Na hora ali eu achei que tivesse quebrado o pé, mas ainda bem que não foi nada tão sério a ponto de quebrar. Só que foi uma lesão, assim, vamos dizer assim, considerável. E foi logo no dia seguinte que eu fui montar. Eu não podia montar, mas a gente que é teimoso e monta cavalo, vocês já sabem, a gente vai mesmo assim. Então eu não podia fazer um esforço muito grande no meu tornozelo, porque eu tinha machucado o tornozelo e tinha machucado o joelho da perna direita. Então eu não podia forçar demais. Mas eu resolvi montar e eu aproveitei esse treino para fazer algo mais leve e para conhecer um pouco do Carino no simples, que é o passo e o trote dele, já que eu não podia galopar e muito menos saltar. Bom, por mais que o treino tenha sido simples, né, passo e trote, ainda assim foi um treino bem produtivo, porque eu tenho que conhecer o Carino aos poucos, né? Ele é um cavalo que, de todos os cavalos que eu já montei até hoje, com certeza é o cavalo mais forte que eu já montei. E quando eu digo forte, não é questão de personalidade, porque ele é um cavalo muito manso, ele é simplesmente um cavalo incrível. Acho que foi um dos melhores cavalos que eu já montei até hoje. Mas eu digo forte no sentido de força física. Ele de fato é um cavalo muito forte e ele utiliza a força dele sem muito cuidado. Ele é bem exagerado ao utilizar a força que ele tem. Então, de longe, dos mais de 300 cavalos que já passaram pela minha sela, ele de fato é um dos cavalos mais fortes e mais difíceis que eu já montei. Então é importante eu conhecer ele com calma, entender como ele funciona, para que seja uma montaria gostosa e que eu possa aproveitar o que ele tem a me oferecer, e para que seja seguro tanto para mim quanto para ele, dos dois estarem ali na pista e futuramente, quem sabe, saltar. Então eu não tô com pressa para conhecer ele, eu quero realmente conhecer com qualidade, com segurança. E um pouquinho desse treino vocês vão entender algumas coisas, alguns pontos que eu vou mostrar para vocês dele hoje. Bom, primeiro ponto do Carino. O Carino, ele tem uma mania, não sei se essa é a palavra correta, mas eu vou utilizar a palavra mania para vocês entenderem um pouco do que eu quero dizer. Que ele balança muito a cabeça, ele chacoalha a cabeça quando ele tá trotando e galopando. E isso é dele, tá, gente? Isso é uma coisa que ele é assim. Mas a gente pode utilizar de algumas ferramentas, de algumas formas de trabalho com ele, para que ele diminua um pouco essa balançada, essa chacoalhada de cabeça que daqui a pouco vocês vão ver ele fazendo. E o que acontece? No trote, ele é um cavalo que exige muito o contato. O que é o contato? É isso que eu estou tentando fazer com ele. Tentando trazer a nuca dele para baixo, tentando fazer ele apoiar na embocadura e, consequentemente, apoiar na minha mão. Então, isso minimiza e até zera praticamente essas chacoalhadas de cabeça que ele costuma dar.
Logo, ele é um cavalo que você precisa ao trote estar o tempo todo trabalhando à frente dele para ele não ficar desse jeito que vocês estão vendo aí. No começo do trabalho, ele sempre inicia mais exagerado, vamos dizer assim. Ele sempre começa o treino assim, chacoalhando bastante. E conforme você vai trabalhando ele vai entrando no seu trabalho, ele vai entrando na sua montada e ele vai parando de fazer isso com a cabeça no trote. No galope, eu só galopei ele a primeira vez que eu montei. E pelo que eu percebo dos meus professores montando, mesmo no galope você tendo um contato, ele ainda assim balança a cabeça. Mas no trote você consegue minimizar muito isso. É só uma questão ali de você pegar o jeito dele e entender o que você precisa fazer de contato para que ele entre no trabalho que você quer. No comecinho do treino eu ainda estava meio tentando entender o que ele estava querendo de mim. Eu estava sendo um pouco delicada demais, eu não estava querendo colocar um contato tão forte, mas aí eu comecei a perceber que se eu deixasse esse contato muito leve, que era o erro que eu estava cometendo na primeira vez que eu montei ele vai chacoalhar e ele vai ficar escapando do contato e você vai ficar meio que o tempo todo nessa briga de pega o contato, aí ele perde o contato, volta a chacoalhar a cabeça, aí você tem que pegar de novo, aí ele volta a chacoalhar, aí pega de novo. Então, se você já coloca um contato um pouco mais forte nas rédeas, não a ponto de ser algo que machuque ou que seja pesado demais, mas um contato mais firme, mais decidido, ele para. Ele entra no contato com você e ele para. E até eu perceber isso, ele ainda estava chacoalhando a cabeça. Mas depois vocês vão entender que... Vocês vão ver, né? E vocês vão perceber que eu entendi o que eu precisava fazer. E então ele parou de chacoalhar a cabeça e o restante do treino foi um treino muito gostoso. Então por isso que eu falei pra vocês que por mais que seja um treino só de trote, a importância de você entender o cavalo do simples, né? O básico, o passo e o trote, ele é uma coisa tão básica, tão simples, mas olha a importância deles para você entender, às vezes, um cavalo que você não conhece. Então, foi muito importante esse treino, por mais simples que ele tenha sido. E foi nesse pedaço do treino que eu comecei a entender a pressão que eu precisava colocar e o contato que eu tinha que colocar com ele para que ele não escapasse tanto mais do meu contato. Ele é um cavalo que algumas vezes tenta escapar, algumas vezes ele, mesmo que esteja no contato, ele tem hora que quer levantar a cabeça de novo. E quando eu entendi que ele dava sinais para mim de quando ele ia perder esse contato, de quando ele queria levantar a cabeça, foi quando eu comecei a perceber que eu conseguia trazer ele de volta sem que ele levantasse a cabeça e já começasse a chacoalhar ela. Então, essa sensação, esse sentimento, na verdade, de entender o que você precisa fazer para não começar um problema e sim resolver algo antes dele acontecer é o que importa para alguns tipos de cavalo, principalmente para ele. Quando ele levanta a cabeça, quando ele chacoalha a cabeça, ele demora um pouquinho para você conseguir trazer ele de volta. Então, por que eu vou deixar ele levantar a cabeça se eu posso simplesmente corrigir ele antes, quando ele me dá o sinal que ele vai querer levantar, do que eu simplesmente deixar ele levantar e depois demorar para conseguir pegar ele de volta? Quando eu entendi isso, vocês podem ver agora que por mais que algumas vezes ele tenta levantar, eu pego ele e ele já nem levanta mais, ele nem chega a chacoalhar tanto a cabeça quanto antes. Foi no momento em que eu comecei a perceber o que eu precisava fazer, que ele entrou num trabalho e, para ser bem sincera, para falar a verdade para vocês, ele entrou num trabalho tão gostoso que eu até cogitei a hipótese de tentar galopar. Só que aí eu falei, não, eu vou machucar o meu pé. Eu preciso ir com um pouquinho de calma, porque ele estava trotando de um jeito tão gostoso, ele tinha entrado tanto na minha linha de trabalho, que se eu galopasse com ele aquele dia, ia ser um galope muito gostoso. Mas, infelizmente, naquele dia não dava. E eu falei, não, vou me contentar só com o trote, vamos um passo de cada vez. Mas aí vocês estão vendo que por mais que ele tentasse escapar, eu já trazia ele de volta e ele já entrava no trabalho que eu queria. O Carino, ele é um cavalo que
é muito manso, é muito tranquilo, dificilmente ele se assusta com as coisas, ele praticamente não olha para nada, ele é muito experiente, então é um cavalo que sabe fazer as coisas. Só que quem tá em cima precisa saber pedir, e precisa saber pedir de uma forma que ele compreenda. E até você pegar esse ponto, leva um tempo para você entender ele, justamente pelo ímpeto, pela força que ele tem. Ele, vamos dizer assim, te acua um pouquinho, ou ele te assusta um pouquinho num primeiro momento, enquanto você ainda não entende isso, por ele ser grandalhão e por ele ser bem forte. Mas depois que você compreende, é bem gostoso de entender e montar ele. Eu realmente gostei muito da oportunidade que eu tô tendo de conhecer esse cavalo. Aí vou dar uma passada aí na mãe e lá eu já vou. Amanhã? É. Tá. Hoje eu já deixo o alho lá, não esqueça. Nesse dia também eu aproveitei que tinha uma menininha pequenininha fazendo aula. Ela sempre faz aula comigo de final de semana. E eu aproveitei para deixar os cantos da pista para ela. E começar a trabalhar aquilo que eu falo pra vocês, que eu não gosto de trabalhar cavalo só em volta da pista. Eu gosto de fazer uns círculos, eu gosto de mudar a direção. Eu gosto de diferenciar um pouco o aquecimento do cavalo. Eu pude aproveitar e conhecer um pouquinho mais ele nesses pontos, né? No ponto de fazer um círculo, de fazer uma transição ou de mudar um lado. De trabalhar ele de uma forma um pouco diferente do que eu tinha feito a primeira vez. Aí ele parou para estercar, e aí eu deixei, né? Eu deixei ele parar, tadinho, não me importa, deixa ele. Depois eu mudei de lado, mas eu aproveitei justamente esse treino para fazer isso, né? Sair um pouco daquela coisa que eu falo para vocês, de escolinha, de só trotar no canto da cerca. É claro que em alguns momentos eu troto no canto da cerca, que nem agora que eu tô seguindo ali a cerca. Mas é legal você mudar um pouco, porque o cavalo ele vai ficando mais atento ao que você pede. Quando você coloca o cavalo só no cantinho da cerca, o cavalo entra num modo meio que automático. Ele sabe que você vai fazer aquilo o treino inteiro, então ele passa a fazer no automático. Quando você aquece o cavalo no meio da pista, mudando o lado, fazendo transições, alterando, fazendo círculos, andando em volta dos obstáculos, faz com que o cavalo perceba que você pode a qualquer momento pedir algo para ele, então ele tem que estar atento a você. Logo ele fica mais esperto aos seus comandos, então é por isso que eu gosto de trabalhar cavalo sempre no meio da pista e não ficando em volta da cerca. Não que eu não possa andar no canto da cerca, tanto que vocês estão vendo aí, acho que tem 1 ou 2 voltas que eu tô andando a pista toda, né? Não é que você não pode andar a pista inteira perto da cerca, não é isso. Mas são trabalhos diferentes e são coisas diferentes que você busca de acordo com o aquecimento que você está fazendo. Então, por mais que às vezes eu ande na cerca, não é o tempo todo. E eu gosto de fazer essas alterações, justamente pelo que eu falei para vocês. E nesse ponto do treino, o Carino tinha chegado no ápice do trote mais gostoso que eu já tinha conseguido fazer com ele. Ele não estava pesando na minha mão, ele não estava mais escapando do contato, ele estava trotando ritmado, com impulsão, calmo, tranquilo e me proporcionando, acho que um dos melhores trotes que eu já fiz na vida com qualquer cavalo. Eu estava simplesmente num ponto do treino que estava tudo muito gostoso de estar fazendo as coisas com ele. Então, nesse ponto aí, de fato, acho que foi o ápice do treino que a gente tinha chegado. E foi nesse momento que eu percebi que eu falei assim, cara, se eu galopar hoje vai ser uma delícia. Só que aí eu pensei, não dá. Mas tudo bem. E aí foi onde eu comecei a brincar um pouquinho mais com as transições, comecei a fazer uns 8, mudar o lado, fazer uns círculos, enfim. Continuei o trabalho, dessa vez sem ele escapar da minha mão. E aí o meu professor que estava na pista tinha falado pra mim, passa uns cavaletes com ele, aproveita que ele tá tão relaxado, conhece ele um pouquinho nos cavaletes. E aí eu comecei a passar os cavaletes. Na hora que a gente passou os cavaletes, ele começa um pouquinho agitado, meio que querendo escapar um pouco do contato no início. Meu professor falou que era normal, que ele faz isso mesmo.
Mas conforme você vai passando, ele vai entrando no exercício, ele vai entendendo o exercício. E aí vai ficando mais gostoso de passar. E isso não é só com ele, tá, gente? Todo cavalo, quando começa um exercício diferente, eles sempre começam meio estranhando, meio sem entender. Depois que eles percebem o que você vai fazer, começa a ficar mais equilibrado e mais gostoso de fazer. Então vocês podem ver que no comecinho ali eu tava passando meio sem entender. E ele também. E ele tem uma impulsão, ele tem uma passada de trote bem comprida, né? Os cavaletes ali estavam para ser passados ao galope. Não que não dê para passar o trote, dá para passar como eu tava passando. Mas algumas vezes ficava um pouquinho longa a passada e ele mesmo se arrumava para alcançar. Então, às vezes ele dava um trote um pouco mais largo e eu acabava sentindo um pouco o pé e acabava tentando amortecer esse impacto de uma outra forma. E aí a gente acabava se desentendendo um pouquinho, como foi o caso ali, que ele até deu uma galopadinha, mas faz parte. E aí meu professor falou assim, aproveita, faz uma transição, muda de lado e passa pelo cavalete pela outra mão também. Então foi o que eu fiz, trotei, fiz uma transiçãozinha, mudei o lado, né? E a gente vai passar agora o contrário. Entre todos esses exercícios que vocês estão vendo, tinham momentos também que eu colocava ao passo, tá? Eu não tô trotando aí 20 minutos sem parar. Não é isso que eu fiz. É que no vídeo, para ficar dinâmico, a gente tira a parte do passo. Mas durante todos os exercícios ali, teve pausas, teve momentos em que eu coloquei ao passo, para ele poder descansar também e para que eu pudesse tirar um pouco o pé do estribo, para não machucar também. Mas é que no vídeo, para ficar dinâmico, a gente tira. Mas teve esses momentos. E essa foi a minha última passada nos cavaletes com ele. Ele passou tão bem que eu falei, tá bom, chega. Já tá mais do que suficiente. Já tá ótimo por hoje já. O treino já foi muito produtivo. E foi um treino que eu gostei muito. Eu simplesmente saí do treino muito feliz com o que a gente conseguiu nessa aula. Então, o ensinamento que eu quero deixar para vocês hoje é que, por mais simples que a aula possa ser, ainda se tem muita coisa a trabalhar. Tudo no cavalo você consegue trabalhar e pensar em alguma coisa. Nada é perdido. Não é porque foi um treino mais simples, só no passo e no trote, que o treino não foi bom ou alguma coisa do tipo. Vocês viram quanta coisa legal eu pude entender dele só no trote. Então nada é perdido, nenhum treino é perdido, por mais simples que ele seja. Bom, pessoal, mas então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo a todos e até um próximo vídeo. Tchauzinho!